ele foi formado sobre a luz que se apagou no homem, a luz espiritual, né, quando o querubim se apagou, então ele criou essa falácia e tomou a palavra trevas, domínio das trevas, que ele foi gerado. Então agora ele vem dizer que é dele, que as trevas é dele. Mas as trevas físicas na criação sempre foi de Deus. As trevas físicas na criação sempre foi de Deus. Então, o sol tem a sua limitação, o brilho da lua tem a sua limitação. Por que a lua não clareia o universo todo? Que ela é uma refletora, né? Ela é um astro refletor. Então, o sol bate sobre ela e reflete a luz sobre a Terra. Mas por que ela não clareia da mesma forma o universo? Por que ela não consegue vencer a noite e iluminar toda a Terra? Porque a luz do sol não é tão potente quanto a luz de Deus, a luz dos anjos. Você está vendo a diferença, abençoados? É sobre este entendimento que nós temos que questionar ao nosso coração, ao nosso entendimento e procurar compreender. Então, Deus criou os astros com limitação, né? Que os astros físicos, né? Formou o sol, a lua e as estrelas. O sol, apesar de ser a criação, na criação um grande luminar, como também a lua e as estrelas, ele tem as suas limitações. Jesus foi representado, foi a representação do sol no corpo físico. Então o Deus encarnado, ele agora vem fazer na criação, ele vem ser representado como o sol. Então os homens, já no início da criação, eles pegaram o entendimento de que Deus era o sol e que Satã era as trevas. Isso foi o entendimento dos homens. Então, Deus agora vem ser representado como o sol, porque o sol, ele é de máxima importância na criação. Por ele é que faz que há a fertilização na terra, né? Ele que faz, quando a chuva rega, ele que faz a fertilização na terra. Ele é importante, de suprema importância para a vida na criação, na terra. Então não existe vida sem iluminação. A luz, ela é produtiva para a vida, para a frutificação, para a germinação. Então, agora Deus é representado como sol. Jesus vai ser representado como sol, ele no corpo físico, como sol espiritual, tá? Ele é usado para ele a representação do sol. Agora vem uma pergunta: você já observou o sol? Que o sol ilumina toda a terra, mas o espaço é escuro, como já falamos, onde ele, com toda a sua capacidade, ele não só ilumina, não só acende, mas aqueles que estão próximo dele, mas e as estrelas da mesma forma, elas não têm vida por eternidade. As estrelas, vamos observar essa mensagem espiritual. As estrelas, apesar de terem o seu brilho, de produzirem o seu brilho, elas não têm vida própria. Eu não sei se você já ouviu dizer de queda de meteoro. Meteoro nada mais são do que pedaços de estrelas que vão caindo. Por isso o nome estrela cadente, que tem a representação, que faz representação do ser espiritual que caiu do seu poder, o anjo querubim, que foi retirado do Éden, então, do ser Satanás. Então, essas estrelas, como a estrela agora que se chamou estrela cadente, foi justamente porque teve um acontecimento no plano espiritual e Deus demonstra que da mesma forma, no plano físico, os astros, as estrelas, elas têm o seu tempo de vida. Elas não vivem eternamente no sistema solar. Elas, com o seu tempo, vai caindo. Ela, com o seu tempo, vai caindo pedaços dela, significando
a morte, elas serem apagadas, elas caem muitas das vezes na nossa esfera e caem sobre nós em algum lugar. Então, abençoados, observa isso, que as estrelas têm limitações, falando também da vida humana, que nós temos essa representação como estrelas nos céus. Agora vem a pergunta, né? Agora vem a pergunta. Então, essas estrelas têm a representação dos anjos que caíram, que deixaram a sua habitação. Tem a representação do ser Satanás, né? Do Adão, querubim, que sai do seu estado. Diz assim, onde ele, com toda a sua capacidade, ilumina o sol, né? E só ilumina, só acende aqueles que estão próximos a ele. As estrelas, da mesma forma, não têm vida própria, não tem vida por eternidade, mas um dia cairão e se apagarão. Apesar de todo o brilho e calor do sol, ele não ilumina todo o universo. O sol não ilumina todo o universo. Ele foi formado, de maneira, pelo poder de Deus, ele foi incumbido a ele de iluminar a terra. Ele faz projeção sobre a terra e a capacidade dele não foi projetada para iluminar o universo. O universo é coberto de trevas, aonde as estrelas estão lá, a luz estão lá para fazer projeções, tá? Ao olhar para o céu, apesar de vermos o brilho do luar e das estrelas, mas que apesar de ver o brilho do luar e das estrelas, mas o que sobre ele sai são as trevas, a noite. A noite é que sobressai sobre tudo, né? As trevas físicas, né? Que são favoráveis também a nós. Vemos que no universo as trevas prevalecem contra a luz. No universo acima de nós, as trevas prevalecem contra a luz. No universo, as trevas prevalecem contra a luz. No universo. Mas na criação, na permissividade do sol, né? Prevalece contra a luz, mas na criação, né? Aqui na nossa criação. Mas na permissividade do sol. Esse sol é a representação de Deus, aonde o sol, quando ele está acima, ele é dia, e ele vai fazer o seu curso e vai virar noite. Demonstra o que? O sol se deitando, dando uma permissividade, que é ele entrando em estado de dormência, de sono, ou se deitando, e isso demonstra permissividade, aonde o sol permite a noite dominar, as trevas dominar, a criação. Então, isso é a própria manifestação de Deus, mostrando permissividade de Deus sobre a noite na criação. Você está entendendo, abençoado? Vamos entender esse mistério. Porque agora na criação, na permissividade do sol, é ele quem prevalece. Então, de dia, o sol se levanta e retira a permissividade das trevas. Vemos então que as trevas são imensas e sem fim para nós. Aí está o grande mistério divino, onde a luz que é sobrenatural para nós, né, que é o sol, né, a luz do sol que é sobrenatural, né, que para nós é sobrenatural, né, onde ele está e ele iluminar toda a terra. Nós vemos de forma sobrenatural, mas para Deus não. Não é para Deus nem para o universo. O sol não é sobrenatural. Vemos que Deus colocou limitação à criação. Vemos que o maior refletor está apontado para nós como seu cuidado em especial. Deus colocou o sol apontado para nós para cuidar da criação, né? Gênesis capítulo 1, no verso 14 e 19. Vamos ler aqui.
E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos, tempos determinados, para dias e para anos. Então agora os astros, eles queriam marcar o tempo, chamado de tempo Cronos, né? E sejam para luminares na expansão dos céus. Então eles foram para luminares, foi colocado para luminar na expansão acima nos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares. Fez 2, qual? O luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, para dominar a noite, que é a lua. E fez as estrelas também. E Deus os pôs na expansão do céu, acima dos céus, na expansão, acima do nosso céu, da esfera terrestre. Na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz, para governar o dia e a noite, né? E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então agora, na retirada dos anjos, aonde eles que estavam iluminando tudo, agora que a formação espiritual já existia, agora existe a luz do sol, a formação física. E foi tarde de manhã o 4º dia. Então no 4º dia é que Deus fez tudo isso. Agora, abençoados, vamos entendendo que o universo está acima de nós e é estritamente movido por poderes espirituais em favor da criação. O que está acima de nós, existem poderes espirituais sobre eles. Existem poderes espirituais sobre eles. Paulo, quando fala das potestades do ar, que é as potestades das trevas, falando de trevas, não escuridão, como muitos estão aí entendendo de forma literal, Paulo não está falando de escuridão física, mas ele está falando de escuridão, trevas espirituais, e ele fala sobre a potestade, os poderes do ar, significando dizer os poderes dos espíritos, as forças dos espíritos, dos anjos caídos, que deixaram a sua habitação, que atuavam acima da esfera terrestre. Ele estava acima da esfera terrestre, do poder do ar. Ele estava no ar, acima, né, do poder do ar. Então, esses são os anjos que atuavam. Eram os chamados de anjos caídos, que foram chamados de demônios também. Agora, abençoado, vamos analisar o sol sendo comparado à figura espiritual de Cristo. Primeiro ponto, vamos lá agora entender essa comparação do sol com a pessoa de Deus, de Cristo. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Vamos agora fazer uma visão agora sobre o físico, o espiritual sobre o físico. Vamos fazer agora essa comparação agora, esse entendimento espiritual sobre o físico. Gênesis 37, no verso 9 ao 11, diz assim: E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Vamos entender o seguinte: Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Aqui José vê 11 estrelas, retirando ele, que é a representação da outra estrela, 12. Então ele vê o sol e a lua e 11 estrelas, falando do pai e da mãe dele, que se inclinava perante ele, Então está falando de o pai e a mãe agora se inclinar, reverenciar ele,
reconhecer autoridade nele. Está falando de inclinação de autoridade, inclinar autoridade, reconhecer autoridade nele. Então está inclinar. É da mesma forma que Deus usou a linguagem de figura para a serpente, dizendo que ela iria estar rastejando. Rastejar é humilhar-se. Então andar em estado humilhado. O governo da serpente, do ser Satanás, seria num estado limitado de humilhação, né? E ele não teria toda a liberdade, não. Então, agora, abençoados, vemos aqui que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Verso 10. E contando a seu pai, os judeus entendiam as linguagens espirituais, porque ele já reconhecia Deus como sol. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe? Então ele sabia que o pai era a figura de Deus, fazer representação da figura de Deus, a figura do sol, e a mãe a figura da lua. Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Vê aí, abençoados, que a representação do homem como estrela, do pai e da mãe, que era a representação do pai do sol, era o sol, e a mãe a lua. E agora vemos que Deus, como ser supremo, era a representação do sol também. Apocalipse, capítulo... Tem várias referências. Vamos ver Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. No verso 20. 1:20. Vamos ver aqui. Diz assim: o mistério das 7 estrelas, 7 estrelas, que são comparado aos 7 anjos da igreja, né? Os 7 ministros da igreja, né? Lá na Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia. Então são 7 homens de Deus, né? Que homens empenhados em pregar a palavra lá na Ásia, cada um em um lugar. Então diz aqui: os mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão, que estava na mão de Deus, sob o controle de Deus, a direção de Deus, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Você está vendo, abençoado? Então tem várias referências. Vamos ver aqui também em Apocalipse 2. Vamos passar para o 2, no verso 1. Apocalipse 2:1 diz assim: escreve ao anjo da igreja, o anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, que é a mão direita, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Você está vendo? Apocalipse 2:28. Vamos para o 2:28. Vamos passeando sobre a palavra. E dar-te-ei a estrela da manhã. Dar-te-ei a estrela da manhã. Quem é chamado de estrela da manhã? Jesus foi chamado. O Cristo. Ele foi comparado à estrela perfeita. A estrela brilhante. Porque Adão deixou de ser a estrela da manhã. Adão foi gerado como estrela da manhã, por isso foi chamado de filho da alva, lá em Isaías 14. Ele era o filho da alva, a estrela da manhã, ou Lúcifer. Agora, o Lúcifer, a estrela da manhã, foi denominado a Cristo, porque o primeiro Adão, ele se apagou no seu estado espiritual. Agora, o segundo Adão, ou o último Adão, que é Cristo, ele permanece perfeito, e então ele é chamado de estrela da manhã. Ele é chamado de primogênito, estrela da manhã. 1 Corinto, vamos agora em 1 Corinto. 1 Corinto. Não, vamos aqui em Apocalipse 8, já que estamos aqui. Vamos a Apocalipse 8, no verso 11. Já que estamos em Apocalipse, vamos em Apocalipse 8, 11. Vamos pegar os que estão em Apocalipse, para não ficar para lá e para cá. Apocalipse 8, no verso 11. Diz aqui: o nome da estrela era Absinto,
e a terça parte das águas tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 6, no verso 13. 6:13, diz assim: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando as figueiras é lançada em si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então as estrelas nunca vão cair diretamente sobre a terra. Essa palavra estrela aqui é uma linguagem de figura representando o quê? Os anjos caídos, representando os homens na criação, são chamados também de estrela, como José chamou seus irmãos de estrelas, o seu pai e sua mãe como o sol e a lua. Então, essa palavra estrela, ela foi derivada tanto aos anjos, tanto anjos nos céus, perfeito, como os anjos caídos e como aos homens, porque nós somos luz. Nós temos ainda a luz de Deus, que é a vida em nós. Então somos estrelas. Agora vamos para 1 Corinto. Vamos 1 Corinto no capítulo 15. 1 Corinto 15, vamos ver o que Paulo diz aqui. No verso 41, olha o que Paulo diz. Uma é a glória... Não, vamos ler do 40. Diz assim, 1 Coríntios 15, 40. Há corpos celestes... Ó, Paulo diz que o que existe nos céus existe na terra. Há corpos celestes, como Jesus falou, seja feita a tua vontade aqui na terra, ou assim na terra, como existe nos céus. Então Paulo vem confirmar isso dizendo, há corpos celestes nos céus e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, dos que são dos céus, e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, uma é a glória do sol e outra a glória da lua. Então, comparando uma a glória do sol e outra da lua. Uma é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. E nós vemos no céu que realmente uma estrela brilha mais que a outra, por ser maior em tamanho, por estar muitas das vezes mais próxima de nós do que a outra. Então, elas têm uma glória, um brilho diferente aos nossos olhos. Uma brilha mais que a outra, uma nós vemos mais distante, às vezes ela está com menos brilho porque está mais distante ou porque é menor. Você está entendendo? Então, uma é a glória do sol, outra da lua e outra das estrelas. Você está vendo, abençoado? Vamos lá em Mateus 2. Agora vamos ver aqui que é feita comparação aqui no nascimento de Jesus. É feita uma comparação. Mateus 2, no verso 10. Diz assim: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E que estrela era essa? Essa estrela era a representação de quê? Do Espírito de Cristo no meio dos homens, da glória de Deus, o Espírito de Deus que encarnou no homem Jesus, né? No menino Jesus, que ali nasceria o Cristo. Então a estrela foi um anjo que foi adiante, foi um anjo que desceu, apontando aonde o Espírito de Deus havia pousado sobre o menino. Você tá entendendo, amado? Então, o anjo que precedia, que anunciava, ele veio em forma de estrela. Ele apontou, porque essa linguagem os hebreus entendiam. Então, ele veio em forma de estrela, dizendo que já estava aproveitado que uma estrela guiaria, a estrela de Belém, né? Ela apontaria para Belém, e então aconteceu isso, se cumpriu isso. O anjo apontou por meio da estrela. Vamos ler agora no livro de Salmos 148, 148. Salmo 148. Para nós irmos fechando esse estudo. Vemos aqui, tem várias referências ainda, tá? Vamos
botar de referência para que você estude e você veja, não seja enganado. Salmo 148, no verso 3, diz assim: louvai o sol, ó, onde é que o sol vai louvar, vai cantar, vai bater palma? Não. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Está falando não só de anjos, não, como também homens. Então aqui está falando não só de anjos, como homens. Quem é o sol? Quem é o sol? O pai, a mãe, que foi anunciado, o pai, a mãe. O pai, o líder, né? O ensinador, o anjo da igreja naquela época, ou o ensinador da palavra, louvai o pai, louvai a mãe e também as estrelas. Aqui tem representação de homens e anjos, essas estrelas. Agora, nós vamos entendendo que Jó também fala aqui, Jó capítulo 9, no verso 9, diz assim: Jó também falou e colocou este entendimento. Jó 9, no verso 9, vamos ver aqui. Olha o que Jó diz. Jó 9, 9. E fez a Ursa, que é uma estrela, e a Órion, e os 7 estrelas, e a recâmara e as recâmaras do sul. Então são nomes de estrelas, né? Você que estuda astrologia, você sabe que esses nomes foram denominados as estrelas. É o que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Então você está vendo que Deus formou as estrelas. Então temos referência aqui também no Salmo 147, verso 4, no Jó, capítulo 9, verso 7, Marcos 13, 25, Salmo 136, verso 9, e Jó 38, 7, Daniel 8, 9, Jó 38, 31, Salmo 8, verso 3, Juízes 5, verso 20, Jó 25, verso 5, Jó 22, verso 12, Eclesiastes, no verso 12, capítulo 12, verso 2, Jó 3, 9, Lucas 21, 25, Mateus 2, 7, Deuteronômio 1, 10, Amós 5, 26, Daniel 12, 3, Apocalipse 8, 11, Mateus 2, 12, 2, 2, Judas 1, 13, Deuteronômio 10, 22, Atos 27, 20, Gênesis 26, verso 4, primeira Crônica 27, 23, Isaías 14, 13, Hebreus 11, 12, Apocalipse 9, 11, Deuteronômio 28, 62, Atos 7, 43, Apocalipse 22, 26, Apocalipse 6, 13, Números 9, 23, Gênesis 15, 5, Deuteronômio 10, 32. Então, eu deixo aos irmãos toda essa referência. Agora, a partir do próximo vídeo, vamos estar trazendo a figura de Jesus como sol, entrando lá na profecia de Joel. O tema vai ser a profecia de Joel. A profecia de Joel. Vou colocar como tema, que é o próximo vídeo, tá? Nós vamos ficando por aqui e vamos seguir no próximo vídeo sobre a profecia de Joel, porque é um pouco aqui, um pouco ali. E espero que possa ter trazido um pouco mais de entendimento. E no próximo vídeo vamos abrir mais ainda este entendimento, esse leque, agora mostrando, fazendo a comparação da figura de Cristo sobre Joel, Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, mostrando Jesus como sol, as estrelas que vão cair. Vamos estar explicando todos esses significados. Paz seja dado a todos. Paz.